Jesus, como homem, ele comeu, bebeu, sentiu dor, sofreu. Só uma coisa, como homem, Jesus não pôde ter atrações sexuais. Por quê, pastor? Porque Jesus não nasceu da carne. Segundo a Bíblia, quem nasce da carne, a inclinação é da carne. Quem nasce do Espírito, a inclinação é do Espírito. Se nós olhar na Bíblia, você vai ver na Bíblia que Jesus, como disse aqui na palavra Lucas, capítulo número 1 e versículo de número 35, diz assim: e o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo envolverá com a sua sombra, porque o menino será chamado Santo Filho de Deus. Então, ele, como Santo Filho de Deus, não poderia exatamente sentir essas atrações, porque ele não nasceu segundo a carne. Então, nós olhamos que ele não herdou o pecado de Adão, você entendeu? Que não foi gerado pelo homem, e sim pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, Deus em Espírito. Agora, se nós olhar aqui, nós vamos ver aqui outro texto mostrando por que nós temos esse ato. Exatamente, Romanos, capítulo de número 8, versículos 5 e 6. Quer ver por que acontece isso? 5 a 6. Capítulo 5 e 6 diz assim: olha, porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então a inclinação de Jesus era para trazer vida e paz. A inclinação da carne para o homem é exatamente para prazeres carnais. Então, portanto, Jesus não tinha esses prazeres carnais, porque ele não nasceu da carne, ele nasceu, foi do Espírito. Essa é a diferença entre o homem e Deus. A perfeição do homem tem esse impedimento. Nasceu do pecado, nasceu segundo a carne. Jesus não nasceu da carne, não. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Portanto, ele não tinha essa inclinação. Então, essa inclinação é para quem nasce da carne. É para quem nasce segundo a carne, como a Bíblia disse aqui em Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6, tá bom? Então, isso aí nós estamos vendo a diferença entre uma coisa e outra. O terceiro tópico que nós encontramos aqui, ele fala sobre Jesus, o homem perfeito, né? Jesus, o homem perfeito. É isso aqui. Agora, por que Jesus por que o comentador trouxe aqui esse nome, Jesus, o homem perfeito? Eu quero dizer para você uma coisa. Jesus, o homem perfeito, porque tudo aquilo que ele fez não dependia da sua divindade para fazer. Fez como homem. Agora, por que ele era perfeito? Porque Jesus, como homem perfeito, as pessoas que o procurou, ainda que não fosse da sua linhagem, ele atendeu, ele teve compaixão, ele teve misericórdia. Se nós olhar, a mulher cananeia, que não era da promessa, mas correu atrás dele, e ele disse: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e lançar os cachorrinhos. Mas quando ele olhou, ele disse: será feito conforme a tua fé. E a mulher recebeu a benção. Se nós olhar, Maria Madalena, que dobrou o joelho nos seus pés, acusada de pecado e de prostituição, ele disse: mulher, cadê seus acusadores? Quando ela disse: foi embora. Aí foi quando ele disse: vai e não peque mais. Ele teve compaixão e perdoou aquela mulher. Então, por isso ele é o homem perfeito, para deixar para nós esse exemplo de homem perfeito. Se nós olhar na Bíblia, quando ele chegou no poço, a samaritana estava ali, e a samaritana não queria falar com ele, porque era samaritano e ele era judeu, mas ele quebrou aquele protocolo. E naquele dia ele falou com aquela mulher, e naquele momento ela conheceu a verdade que estava sobre aquele homem. Então, isso aí é que dá a perfeição. Como homem perfeito, é isso aí que Jesus fez, sem fazer acepção de pessoas. Então, isso aí é que a gente vai ver que Jesus fez essas coisas. Por exemplo, o centurião veio atrás dele e disse que não era digno nem de entrar na casa dele. Aí Jesus: não, você manda alguém, se você mandar, ou se você dizer uma palavra. Isso aí fala do homem perfeito. Aí o homem perfeito, que é Jesus,
falou, vai, será feito conforme a tua fé. E naquele momento o centurião voltou. O centurião não era crente, era uma autoridade muito poderosa, mas Jesus, como homem perfeito, não deixou nada para trás. Ainda que não era o tempo dele fazer tais coisas, mas ele fez. Se nós olhar na Bíblia, o primeiro milagre em Caná da Galileia foi quando Maria disse assim, acabou o vinho. Ele disse, o que tem eu a ver contigo, mulher? Parece uma palavra dura, mas não era dura, ele estava falando a realidade. Mas naquele momento ele mandou exatamente os mestres-sala apanhar água, colocar nas taias, mexeu de uma para outra e mandou levar para o mestre-sala apreciar o vinho, e foi o melhor vinho, tá vendo? Então Jesus não deixou faltar as coisas, como verdadeiro homem e como é o verdadeiro Deus, e aqui como homem perfeito, ele não deixou faltar nada. Isso é para mostrar que nós também não devemos fazer acepção, ainda que seja quem quer que seja. Nós temos o direito de atender e temos o direito de fazer aquilo que cabe nós fazer para nós ser perfeito, como o nosso Pai é perfeito, né? Pois o texto sagrado diz, se nós fazermos só os que nos faz bem, que vantagem nós temos isso? Qual é a nossa vantagem? Se nós saudar com a paz só os que têm paz, que vantagem nós temos isso? Todo mundo faz isso, os gentios fazem isso. Nós temos que fazer exatamente aquilo que o outro não tem. Aquilo é que nós temos que mostrar. Para nós ser o homem perfeito, nós temos que exatamente mostrar essa perfeição naquilo que é cabível nós fazer. Se nós olhar, não, eu não vou fazer isso porque não é dos meus, está errado. O homem, quando ele é perfeito, ele faz para todos, sem acepção de pessoas, sem escolher raça, cor ou sexo. Não, se é para fazer o que é justo, temos que fazer como o nosso Pai. Ele diz tudo o que fazer, exatamente para que nós seja perfeito como o nosso Pai é perfeito. Então é isso que nós concluímos aqui, que a perfeição do homem perfeito cabe fazer aquilo que talvez não está lícito nós fazer, como ele fez aqui, né? Que Deus abençoe, que Deus nos dê graça. Eu quero avisar para vocês que nós, por esses períodos de 15 a 20 dias, quem sabe, nós não podemos ter culto aqui no Templo Central. Não pode fazer aglomeração de pessoas, né? Foi o que foi pedido e a gente tem que obedecer, porque as leis também todas são criadas pelos homens, mas é Deus que permite, né? É Deus que faz esta obra. Então, o que é que nós vamos fazer? A gente vem aqui, chega aqui, a gente entra, tem uma sala, a gente vai lá, faz um período de oração, sai, vai embora, agradece a Deus, traz a sua contribuição que você tem para trazer, porque a igreja tem os talão para pagar, coisa para pagar, nós não podemos deixar sem pagar. Então você vem e faz a sua vez, faz a sua vontade. Chega, ora, agradece a Deus e vai embora. Não precisa fazer mutim, não precisa fazer grupo, porque o problema é sério e muito sério. Há pouco hora eu estava vendo ali um vídeo, passando 4 caminhões abarrotados, sabe o quê? De corpos de gente para ser sepultado lá na Itália. 4 caminhões, sepultado não, queimado, né? Queimado. Então, nós vamos evitar. Se daqui 20 dias, graças a Deus, não der caso nenhum aqui, como os irmãos agora estão preparados, vai ter, como se diz, na entrada de terra, na entrada por água, vai ter, daqui mais tarde o carro vai passar anunciando, vai vir um documento para a gente saber quem é as pessoas que vai ficar funcionando, que vai funcionar talvez a farmácia e vai ficar funcionando talvez os comércios que compram o que comer, mas assim mesmo com a fiscalização para que não entre pessoas para fazer aglomerações, mas as outras coisas vão ser fechadas, então nós vamos ter que obedecer para que nós venha trazer a saúde e a paz na nossa cidade, amém, irmãos? Que Deus abençoe, vamos orar, porque só a igreja é que pode rebater esses vírus. Se nós olharmos na Bíblia, isso aqui que está acontecendo hoje, eu vou mostrar para vocês aqui onde é que está escrito, quer ver? Se você não sabe, você pega a sua Bíblia na sua casa, procura Isaías capítulo 26 para tu ver o que diz lá. Olha só Isaías capítulo 26, eu quero ler esse versículo aqui para encerrar, viu? 26 é o capítulo 26 e o versículo de número 20 e 21 eu vou ler para você ver. Olha o que diz, versículo 21. Vai, pois, povo meu, entra nos seus quartos, fecha as tuas portas ali sobre ti, esconde-te, só por um momento, tá vendo? Só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, tá vendo? E a terra se cobrirá e o seu sangue não se encontrará mais aquele que
for morto. Tá vendo? Então você vê que Deus está mandando que a gente entra, fecha a porta, porque a ira dele vai vir sobre os desobedientes, mas para aqueles que guardam a palavra de Deus no coração, com certeza Deus vai livrar. Agora, para aqueles que não estão nem aí, com certeza vai pagar o preço. Vai pagar o preço. É a ira de Deus sobre a iniquidade, viu? E a iniquidade está onde? Está no coração daqueles que provocam a iniquidade, né? Se fosse a iniquidade separada, mas não é separada. A iniquidade está dentro. Então, se estiver dentro, vai ser punido. Mas ele, primeiramente, assim como ele fez lá no Egito, a mesma coisa está acontecendo. No Egito, ele mandou a praga para punir os desobedientes do Egito, mas o povo de Israel que estava ali, nenhum foi punido. As moscas, as rãs, os piolhos, tudo entrou na casa dos outros, mas na casa do povo de Deus não entrou. O sangue sujou a água, ou seja, a água virou sangue, os outros não pôde beber, mas o povo de Deus estava com água limpa. Os gafanhotos comeu tudo que tinha dos outros, mas o povo de Deus não comeu nada, porque Deus cuida do seu. É esse Deus que nós estamos dizendo, mas quando ele avisa, é bom obedecer. Então se ele avisou para nós entrar, fechar as portas, porque ele vai descer a sua ira sobre a iniquidade, então faça o que Deus manda. Amém, irmão? Que Deus abençoe, que Deus nos dê graça durante o dia, até chegar à noite, durante a semana. Se você quiser vir, nós temos uma sala bem aqui. Essa sala está disponível para as pessoas virem, fazer um período de oração, quem sabe 5 minutos, 10, 15, o tanto que você desejar no seu coração. E aí você vem, faz essa oração e vai embora. Pronto. Não precisa juntar um monte de gente. Faz assim até vencer esse prazo. Isso, a Bíblia diz que é só um pouco de tempo. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, Escola Bíblica Dominical. Grande Deus, eterno Pai, Deus amado e santo, neste momento eu te apresento, ó Pai, todo o teu povo, a tua igreja, de modo geral, Senhor, da graça, da poder, para viver todo este período, Senhor, debaixo da tua proteção, ó Pai. Eu te apresento as autoridades dessa cidade, os policiais, civis, militar, ao prefeito e todo o seu secretariado, Pai, e todos os moradores deste lugar, Pai. Estende as tuas mãos para abençoar, livrando de todo o perigo, livrando de todos os vírus, livrando de todo o mal, Senhor. Abençoa todo esse povo, Pai, da nossa cidade vizinha, Vitória do Xingu, Porto de Mós, Senhor, Altamira, Anapu, Pacajá, todo esse lugar, Papai. Estende as tuas mãos e livra-nos desse mal, livra-nos desse terrível vírus, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, em favor da minha família, em favor da minha casa e todos nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço, não só hoje, mas para todos sempre, amém, amém, amém.